Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bela Talks especial Outubro Rosa. Tô aqui de novo com a Brenda da Rosa. Olá pessoal. E hoje a gente recebe uma convidada super especial para contribuir com o conhecimento dela também sobre o tema, para falar sobre câncer de mama, a médica Morgana Trindade Pacheco. Seja bem-vinda, Morgana. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês. Obrigada por aceitar nosso convite. E para dar início então ao nosso bate-papo, conta um pouquinho sobre o teu trabalho para quem está nos ouvindo. Eu sou médica radiologista, que é a especialidade da mama que avalia imagem. Então, eu trabalho com imagem da mama há mais de 20 anos. E essa parte do diagnóstico é a parte do médico que fica escondida. A gente não aparece, mas o médico clínico, o cirurgião, ele trabalha em cima do que a gente define no exame, né? Então, na parte do câncer de mama, a nossa área é muito importante para fazer o diagnóstico das lesões benignas e malignas de mama também. Morgana, e para começar, tu falaste sobre o papel do exame de imagem. E eu queria começar falando justamente sobre a prevenção e o papel da mulher nesse momento. O autoexame, a gente sabe que ele não substitui a mamografia, né? Inclusive, ele tem sido menos indicado pela Sociedade Brasileira de Mastologia porque ele tem um potencial de confundir a mulher, de deixar ela mais ansiosa desnecessariamente. Mas, apesar disso, ele também é uma ferramenta importante de prevenção. Pensando nisso, qual que é o papel do autoexame das mamas e como que ele se relaciona com o exame de imagem? Uhum. Eu acho que hoje em dia, quando a gente há 50 anos atrás não tinha... há 50 anos atrás foi a introdução da cirurgia conservadora de mama, que não precisava mais se tirar toda a mama para resolver, para tratar um câncer de mama. Então, a partir de 50 anos para cá, a imagem tomou um lugar muito importante no diagnóstico, porque as cirurgias são menores de acordo com o tamanho do câncer de mama, tá? A gente sabe que o tumor ele é palpável a partir de 1,5 cm. Então, a gente tenta pegar no exame de rastreamento antes que seja palpável. Por isso que o autoexame de mamas ele perde o valor, porque tu vai fazer o diagnóstico de um tumor num estágio mais avançado. Mas para que ele serve? Para a mulher conhecer a sua mama. Porque tem muitas mulheres que não vêm fazer exame de rotina. Então, no momento que elas palpam a mama e sentem uma área mais endurecida, aí o autoexame contribui conosco, porque essa paciente vai procurar o médico para ver o que está acontecendo. Então, o autoexame é para conhecimento da mama da mulher, nada mais do que isso. E com todos os avanços que a gente tem da tecnologia, da medicina, a gente consegue falar com mais propriedade hoje sobre os fatores de risco para o câncer de mama. Sim. Então, eu queria que tu destacasse quais são esses fatores e como as mulheres podem evitar. Sim. Desde 1960 existem estudos, meta-análises, que acompanham mulheres com fatores que julgavam de risco para poder selecionar o que contribuiria para a gente reduzir a chance de ter câncer de mama. Então, são estudos bem robustos, demonstrando com bastante veracidade o que contribui para nós. Então, assim, um fator de risco importante é não fazer exercício, porque o sedentarismo contribui para o aumento de chance de ter câncer de mama pelos fatores até psicológicos, né? Obesidade é um fator de risco super importante, tanto para produzir o câncer, para ter o câncer, porque a gordura periférica produz estrogênio, e o estrogênio é que aumenta a chance da gente ter o câncer de mama, e tanto pelo fato que no tratamento, durante o tratamento, a mulher que é obesa e não reduz o peso ou aumenta o peso, isso também contribui para uma chance de cura menor. Então, a obesidade é fator de risco, o sedentarismo é fator de risco, o álcool acima de 10 gramas diárias ou uma dose elevada no final de semana, porque tem gente que diz assim, todo dia eu tomo um pouquinho. Ele aumenta o nível de estrogênio no sangue, então o álcool é outro fator de risco se consumido diariamente ou em altas doses, final de semana também. Dieta. Fruta e verdura tem que estar presente. A fibra ela é importante porque ela protege o intestino, ela ajuda também a reduzir os níveis de estrogênio no sangue e, além disso, ela atua como um estrogênio-like, porque na menopausa a gente perde esse hormônio e a gente se sente muito mal. Então, a fibra, brócolis, cenoura, verde, ele ajuda a gente a ter o efeito estrogênio-like, mas reduz ao mesmo tempo o estrogênio na corrente sanguínea. Então,
O que comer de fruta e verdura? Pelo menos 2 porções por dia. 2 xícaras de verdura e fruta, sabe? Não 4, mas 2, né, no total. A dieta com menos carne possível, menos carne vermelha possível. Quanto mais vegetariano, melhor. Mas não quer dizer que tem que excluir a carne. E cuidar da genética, né? Porque os tumores, 10% deles são produzidos, são nas pacientes que têm história de câncer de mama importante. Então, mas 90% a gente está na chuva para se molhar. Então, todo mundo tem que se cuidar. Mas tendo uma história mais importante, é importantíssimo fazer exame de rotina e procurar mastologista. Tu comentou sobre... A gente está falando aqui sobre os fatores de risco e mais a resistência também de algumas mulheres ou mesmo a falta de conhecimento em procurar acompanhamento de exames e tudo mais, o que potencializa, inclusive, o diagnóstico tardio, né, do controle da doença no Brasil, que estamos em níveis altíssimos de diagnósticos por ano, inclusive dados do Instituto Nacional do Câncer já projetam que entre 2023 e 2025 a gente vai ter mais de 70 mil novos casos no Brasil. Qual que é a importância, então, do acompanhamento médico regular e da realização de exames de rotina para uma mulher no Brasil? Veja bem, assim, quando se fala em incidência do câncer de mama, atualmente é uma mulher para cada 8 vai ter câncer de mama. Até 2040, a projeção é que 1 em cada 4 mulheres vai ter o câncer de mama. Nos países desenvolvidos, as mulheres procuram atendimento porque lá se fala muito em prevenção. Aqui no Brasil, a gente está defasado porque não existe a consciência da prevenção. Então, as mulheres chegam muito tarde. O que é preconizado pelas sociedades brasileiras de masto, de radiologia, de ginecologia? Fazer o exame 1 vez por ano a partir dos 40, parar aos 75, mas se a paciente ainda tem chance de viver mais 5 a 7 anos, persistir nesse rastreamento anual. Só que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, eu trabalhava no SUS e a gente disponibilizava a agenda de mamografia 25 exames por turno. Compareciam 19 pacientes, 18. E a gente tinha um sistema muito organizado de ligar para a paciente e saber por que ela não tinha comparecido. Então, mesmo marcada pelo posto, ela nos informava que ela não tinha comparecido porque ela tinha outras coisas de prioridade, ou porque na família não tinha ninguém, ou porque ela não sentia nada. Então, essa conscientização é muito importante, a gente falar para as pessoas, dizer assim, não é ter sintomas, é ir 1 vez ao ano fazer exame, porque é ali que a gente detecta. E a gente sabe que nesse processo de detectar o câncer de mama, a mamografia e o ultrassom são extremamente importantes. Então, queria que tu explicasse um pouquinho como eles acontecem e qual deles é o mais eficaz. Tá. A mamografia é o método que foi primeiro efetivado como rastreamento. Por quê? Porque ela pega o tumor na fase mais inicial, que é quando a gente pode proporcionar para a paciente uma cura de 95% a 100%. E a mamografia, então, ela se firmou como método de rastreamento. Só que ela é à base de raio-x. Então, ela tem algumas restrições pelo efeito da radiação. Mas a mamografia é o principal. A ecografia, ela veio a partir mais ou menos de 1980 para complementar a mamografia. E hoje ela está com a mesma acurácia, ou seja, mesma sensibilidade, mesma especificidade para rastrear o câncer de mama. Então, elas são um conjunto. Só que o ultrassom é baseado no som, a gente vê um tipo de imagem, e o raio-x é outro, que é a mamografia, a gente vê outro tipo. E somados os dois, a gente chega a 96% de chance de ver os cânceres. A ressonância entra no resto dos casos que a gente fica na dúvida, que a gente não consegue concluir. E já que eles se complementam, imagino que tem uma jornada aí no meio termo onde os desafios aparecem, né, na interpretação dessas imagens. Gostaria de saber quais são os principais desafios depois que a imagem já é registrada e como que a experiência do radiologista, por exemplo, influencia o diagnóstico. Influencia muito, sabe? Porque assim, a gente monta um quebra-cabeça. Porque na mamografia a gente vê umas alterações, na ecografia a gente complementa, às vezes a gente precisa da ressonância e o padrão ouro, que a gente chama de padrão ouro, que conclui é a patologia. Então, com a biópsia.
Hoje não se trabalha mais na área do câncer de mama sem ser um conjunto multidisciplinar. É o médico que recebe a paciente, é o radiologista que faz a imagem, se discute com o mastologista, se discute com o patologista. Não existe mais trabalhar isolado, porque todo mundo aprende e todo mundo efetiva mais, segura essa paciente para ela não se perder. Os desafios é que o câncer, à medida que tu vai aprendendo mais, existe uma curva de aprendizado. Então, ele vai se apresentando de formas diferentes que, se tu tem o feeling de ver o câncer várias vezes ao dia, tu vai perceber aquela alteração sutil. Então, conta muito fazer o exame com um especialista de mama, não há dúvida disso. A gente sempre tem que procurar fazer com o especialista, porque aí esse diagnóstico mais difícil, eu acho que na especialidade a gente consegue perceber. E tem uma evolução bastante significativa que a gente queria destacar aqui. Em março desse ano, uma ferramenta de inteligência artificial testada pelo NHS, o Serviço Público de Saúde do Reino Unido, identificou com sucesso pequenos sinais de câncer de mama que não tinham sido detectados por médicos. Então, isso é bem importante. E, assim, no Brasil, como que essa tecnologia tem evoluído nesses últimos anos e quais os principais avanços para detectar o câncer de mama? A inteligência artificial está entrando bastante, tá? Mas eu mesmo testei uma inteligência que me convidaram para testar, usei ela por 6 meses. A inteligência artificial ajuda muito, mas ela também dificulta muito, porque não é tudo maravilha, né? Como ela é retroalimentada por médicos que fazem o diagnóstico de câncer de mama, a gente retroalimenta. A gente diz assim, ó, aqui essa alteração é um câncer, e daí tu vai retroalimentando a inteligência artificial. E ela destaca muito local que às vezes tu pode ter perdido, que tu não olhou com tanta importância. Ótimo, isso contribui horrores. Tu vai lá e vai mais naquele ponto, porque na inteligência já está gravado que uma manchinha na mama pode ser um câncer, ela grifa ali pra gente olhar. Os pontos contra. Ela aumenta muito o tempo de exame, porque ela marca toda e qualquer coisa sutil. Então, tu tem que irradiar mais esse paciente, porque ela vai fazer a mamografia e aparecer uma distorção. Vai lá e foca. Vai lá e faz uma complementar. Faz uma ampliação. Então, ela aumenta o tempo de exame e eu acho que é uma ferramenta como em qualquer outro lugar que tem que ser usado por pessoas que sabem. Agora, se tu coloca uma inteligência artificial no interior que não tem um médico capacitado para fazer isso, ajuda bastante, porque também não vai se perder diagnóstico. Cada ponto que ela for colocada, eu acho que tem que ver os pós e contras, mas ajuda, com certeza ajuda. Mas para o radiologista que está ali utilizando essa ferramenta, é exigido uma especialização a mais, então, para essa... Não, tu pode comprar o aparelho com o software da inteligência artificial. Tu pode comprar um aparelho com software de ultrassom, para ultrassom, e ele vai classificar os nódulos, mas aí... É aquela coisa que eu te falei, às vezes supervaloriza demais. Eu acho que mais supervaloriza do que comete erros assim de coisas benignas, não valorizar que é câncer. Então, tudo aumenta o tempo de exame, né? Sim, e a questão está mais na interpretação, então. Interpretação, com certeza. Então, tu diria que o uso da inteligência artificial para diagnósticos de câncer de mama, ele, na verdade, sucede boas pesquisas, boas especializações, bons profissionais. E eu queria entender se tu concorda com essa análise e em que momento que a gente está nas pesquisas e nas descobertas da área da mastologia. Bom, então a primeira pergunta, acho que a inteligência artificial chegou para ficar em todos os locais, é importantíssima. A gente tem que saber usar ela, sem dúvida nenhuma. Com o tempo, minimizando esses problemas que a gente vê no dia a dia. Acho que eu respondi a primeira, né? A segunda, onde que a gente está no câncer de mama? Hoje a gente está evoluindo muito no tratamento. No momento que existem muitas drogas novas chegando, no diagnóstico a gente está super adiantado também. E a gente não está perdendo para países desenvolvidos, não está no diagnóstico. A gente está perdendo antes da paciente se conscientizar e o sistema público também fornecer profissionais capacitados também. Mas na parte de tratamento está incrível. Assim. Teve uma apresentação num congresso faz uns 2 anos de uma nova droga que foi aplaudida de pé, porque conseguiu...
reduzir a mortalidade e trazer até a cura da paciente em mais de 50% dos casos que antes não tinha. Então, acho que essa parte nós estamos super bem. Na parte de medicação, a gente está com muito tratamento disponível. E esse programa é especial, né, para o Outubro Rosa, e a gente sabe que essa campanha ela é muito importante para conscientizar mesmo as mulheres. E eu queria que tu avaliasse, Morgana, como essa campanha contribui para incentivar mesmo a prevenção, até mesmo a procura pelo diagnóstico, né? Como tu acha que ela também evoluiu nos últimos anos com a questão das redes sociais, enfim. Até nos bastidores a gente estava falando que tu costuma dar muita entrevista sobre isso. E é o mês, acho que de todos os que tem uma data simbólica, o outubro é um dos mais marcantes, assim. É difícil alguém não conhecer a campanha do Outubro Rosa, né? Eu acho que até é um dos mais que se conhece, né? Eu acho que é muito importante, né? Porque é que nem marcar uma data na agenda. As pacientes, eu sempre digo à paciente, esqueci de fazer, já passou 1 ano e meio. Não, marca um mês na tua agenda para fazer. Então, acho que Outubro Rosa marca o mês de todo mundo se lembrar que tem que fazer. O marketing é tudo, né? Em todas as áreas. Então, tu disponibilizar a propaganda e várias reportagens nesse período ajuda muito. As mulheres procuram demais fazer exame no Outubro Rosa ou na sequência do Outubro Rosa. Eu acho que é super válido e sempre foi. E ao mesmo tempo que esse tipo de campanha é muito importante, ganha força realmente e tem resultados palpáveis, né? As mulheres se consultam mais, as mulheres estão mais interessadas, engajadas no tema. Acontecimentos ou eventos muito importantes, como, por exemplo, a pandemia de Covid, agora as enchentes também impactam os serviços de diagnóstico por imagem e a detecção do câncer de mama. Eu queria que tu comentasse, assim, como que esses eventos, como tu percebe a mudança que esses eventos causam na procura pela detecção do câncer de mama. Na época do Covid foi bem importante, assim, porque as mulheres, primeiro que a gente não podia sair de casa, né? E aí os serviços também não abriam, os médicos também estavam assustados, todo mundo ficou em casa. E naquela época chegou muito câncer avançado para tratar, muito. Agora com as enchentes também, porque existem outras prioridades, né? As pessoas tiveram que recuperar suas casas, não tinham como chegar nos lugares para fazer exame, também não perde a importância isso. E eu acredito que novamente a gente vai ter muito câncer avançado chegando para tratamento. Pelo atraso, porque só 3, 4 meses, um câncer demora 10 anos para se desenvolver na mama, mas 3, 4 meses depois que o nódulo já está presente e ele dobra do tamanho dele, é muito tempo. Então, vai repercutir de novo. E a gente sabe que existem vários mitos envolvendo o câncer de mama, assim como qualquer doença, que muitas vezes pessoas que não sabem nada vão lá e falam, até mesmo com a internet é muito mais fácil disseminar informações falsas. E queria que tu destacasse, então, os principais mitos envolvendo, às vezes, até mesmo de idade, qual é... Eu já vi vários sobre isso, né? Falando que é uma idade correta para procurar fazer exame, enfim. Os mitos sempre são baseados em coisas que as pessoas interpretam de forma errada, né? Um mito muito interessante que eu fui pesquisar para ver de onde que tinha saído foi o uso de desodorante. O uso de desodorante, se vocês pegarem uma página de, principalmente pessoal que trabalha, nutricionistas, né? Eles falam muito, não, substitui o desodorante que tem alumínio. Foi um estudo com muito pouco poder estatístico, que foi feito em ratos, que demonstrou a presença de partículas de alumínio em tumores de câncer de mama, e aí eles transportaram aquilo para a vida real. Mas para transportar para a vida real, tu tem que ter outras... como é que diz assim, algumas coisas de estatística que a gente tem que considerar. Então, o desodorante não causa câncer de mama, sutiã apertado também não causa. Outro mito, tem que doer para ser alguma coisa. A dor na mama, a mastalgia, 92% das mulheres na literatura tem dor na mama, e eu projeto um pouquinho mais no dia a dia, porque é a queixa mais comum. Toda mulher vai ter dor na mama, mas isso não é o sinal do câncer. O sinal do câncer, ele é silencioso, ele não dá sinal. Então, dor na mama não é sinal de câncer, desodorante não dá, sutiã apertado não dá. Outro mito, eu não vou fazer mamografia porque dá câncer. Também não. Claro que a gente sabe que tem uma chance do câncer de mama induzido pelo raio, mas é muito pequeno perto da quantidade de mulheres que tu vai salvar com a mamografia. Então,
pregar para as mulheres que não façam mamografia por causa da radiação é um crime. Outro mito, que fazer a mamografia dava câncer de tireoide. Foi uma época que falaram isso e era toda a mulherada pedindo para nós o protetor de cervical na hora de fazer o exame. A radiação que bate na mama e se espalha no ambiente é equivalente a 30 minutos do meio ambiente. Tu sair na rua, tu vai ter a mesma radiação. Então, fazer mamografia não dá câncer de tireoide e também não aumenta o risco de ter câncer de mama. Sobre a idade, é protocolo, a partir dos 40 anualmente. E a gente está falando aqui de mitos e verdades, né? Mas tem um caminho, né? Tem um caminho um pouco mais preciso e ideal até para uma mulher que chega nos 40 anos e precisa começar a olhar com cuidado para essas questões com mais seriedade. Como que se prepara para um exame? Onde ir? Quem procurar? Pensando nesse perfil de mulher que tem um pouco mais de resistência para procurar esses serviços, como tu diria que é o caminho ideal para essa pessoa? O primeiro, o nosso clínico geral, que é o ginecologista, né? O ginecologista é o médico que cuida da gente sempre. Então, eu dou aula para ginecologistas na imagem da mama e eu preparo eles para que eles identifiquem e para que eles peçam o exame de rotina. Então, acho que o primeiro ponto é a mulher fazer o seu check-upzinho anual, começar no ginecologista. Vai fazer o Papa Nicolau, a gineco vai examinar a mama, vai solicitar a mamografia, se tiver mama densa, ultrassom junto, que a mama densa é muito importante ter ultrassom. A partir dali, a gente faz o diagnóstico. É ter a consciência que, não é que eu vou no médico, eu vou lá fazer uma visita para quem vai cuidar de mim e vai, né? A gente tem que fazer isso. Porque tem uma coisa assim, hoje em dia todo mundo quer olhar o TikTok, ver a maquiagem, ver o cabelo, ver o que tem de bonito, mas na saúde ninguém quer prestar atenção. Então vamos prestar atenção, porque tu, estando bem de saúde, o resto tu vai querer arrumar teu cabelo e te maquiar, mas se tu não tem a saúde, tu não tem nada. Também é uma forma de autocuidado, né? Com certeza, com certeza. Então, Morgana, a gente te agradece muito de novo por aceitar o nosso convite e contribuir aqui com o nosso programa. Foi ótima a nossa conversa. Eu que agradeço. Que as mulheres, a partir de agora, olhem um pouquinho mais para si, na autoestima e se cuidem melhor. Obrigada, Brenda, por participar de novo e dividir o microfone aqui comigo. Obrigada eu, agradeço sempre. E obrigada a você que nos ouviu até aqui. Aguarde o próximo episódio da série Outubro Rosa e até a próxima. Até mais. É isso. Conseguimos dentro do tempo. Gente.